Jesus ele vai dizer para os judeus, lá em João capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus vai dizer assim: vós examinais as Escrituras, buscando ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus vai dizer: e vocês não querem vir a mim para ter essa vida. Em outro texto, Mateus, não sei se é 22, 29, Jesus vai dizer assim: errais, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Mateus 22, 29. Observe o que Jesus está dizendo aqui, qual é a advertência e a observação dele, para que as pessoas estejam atentas. Jesus vai dizer, João 5, 39 e 40, que os judeus, eles examinavam as Escrituras, porque eles entendiam que ela mostrava a vida eterna, que ela levava o homem o conhecimento para ter a vida eterna. Só que as Escrituras mostram ao homem a vida eterna, por onde ele ter. E esse alvo, e esse caminho, e esse meio que as Escrituras mostram, que é o próprio Deus, ensinando o homem por onde ele vai encontrar a vida eterna, a graça, a remissão, perdão, justificação de Deus. O próprio Deus, ele vai mostrar isso para os homens pela sua palavra. Jesus vai dizer: vocês examinam as Escrituras buscando nela a vida eterna. E ela mostra a vida eterna. Só que as Escrituras mostram ao homem que a vida eterna que o homem precisa ter é por meio de Cristo. As Escrituras, deixa eu tirar aqui e botar não perturbe. As Escrituras não mostram a ninguém a buscar vida com Deus, receber perdão de Deus, receber a promessa de vida eterna com Deus, dentro de nenhum lugar, por nenhum outro meio. Não é por meio de obra, não é por meio de religião, não é por meio de vida de devoção, cumprindo cerimonial, sacrifício religioso, obrigação religiosa, querendo ser bom aos olhos de Deus, fazendo caridade, dando esmola. Não é por esses meios que o homem alcança a vida eterna, tem a salvação da alma dele, livrando-se do inferno. A palavra de Deus não mostra nenhum meio desse, que hoje o povo é ensinado pelo sistema religioso, através dos homens, falsificadores da verdade do Evangelho, que tira o povo da verdade e da graça, priva o povo do conhecimento que precisam ter das Escrituras para poder chegar a Deus e ter a promessa da vida eterna. Porque eu sempre digo, porque eu aprendo assim nas Escrituras. O princípio que as Escrituras nos ensinam para chegar a Deus é pelo conhecimento. O próprio Jesus vai dizer: conhecereis o que? A verdade. E a verdade o que? Vos libertará. Logo, libertação é pelo conhecimento. Porque o homem está preso. A pior prisão é a mental. É a cegueira espiritual que toda a humanidade está. E para esse problema da cegueira espiritual, que significa o entendimento do homem para Deus, o homem está perdido, andando por caminhos abomináveis, colocando regra, meio, princípio que Deus abomina, como se fosse o meio de chegar a Deus. O homem está cego, ele nunca vai chegar a Deus se ele não tiver a iluminação, a luz de Deus iluminando o entendimento dele, esclarecendo ele para tirar ele das trevas, do engano e da mentira em relação a Deus. E para ele ter esse esclarecimento, é pela luz de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, que é aquela que nos guia, ilumina
ilumina o nosso entendimento, que o diabo ele cega. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Vamos lá. Isso. Então a palavra diz isso. Vamos lá. Novo. Então, meus amados irmãos, a palavra vai dizer que o diabo ele cegou o entendimento do ser humano. O ser humano se perdeu de Deus. Caiu em pecado e o diabo entrou, escravizou o homem, dominou o homem, cegando-lhe o entendimento. Ele perdeu de Deus. Não tem como ele voltar. É aí que entra a ação de Deus para resgatar o homem, enviando a luz ao mundo que está em trevas, enviando o libertador ao mundo para libertar o povo. Esse é o trabalho, é o ofício de Cristo. Ele é o salvador da humanidade, ele é o libertador, ele é o redentor, ele é o justificador, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai, senão por Ele. É preciso conhecer, aprender de Cristo e conhecer a Cristo, para chegar a Deus. A verdade que liberta. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento. As pessoas precisam estar buscando o conhecimento, não é buscando a vida de sacrifício religioso. Ninguém chegará a Deus se não tiver o conhecimento, se não for pelo entendimento da verdade do Evangelho. O povo está perdido, tudo julgando que é de Deus e julgando outros que não é. E tudo perdido porque está sem entendimento. Vida com Deus, o princípio do homem chegar a Deus é a palavra, é o conhecimento, irmão. Conhecereis a verdade. O que Deus quer do homem é o conhecimento. O que Deus quer do homem é que ele conheça e prossiga em conhecer. Deus não colocou ninguém para viver com ele uma vida de sacrifício religioso, uma vida de devoção religiosa. Deus não estabeleceu ninguém um sistema dominador que impõe sobre o povo fardos pesados de obrigações. Não, isso é o diabo que coloca. É o diabo que coloca isso para desviar o povo. É preciso conhecer a verdade. Mas como vão ouvir se não há quem pregue, irmãos? Como vão ouvir? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Esse ouvir não é qualquer coisa. É o Evangelho que vai lhe levar ao conhecimento de Deus, do caminho, do meio para chegar a Deus. Então, chegar a Deus é questão de conhecimento. É preciso isso. É preciso conhecer. É preciso ter o conhecimento. Tchau. É preciso ter o conhecimento, irmãos, para chegar a Deus. Olha o que Paulo vai dizer, escuta aqui. Eu estou ministrando aqui de uma forma bem simples e objetiva, porque eu estou no trabalho, né? Eu cito os textos, mas não interpreto fora do contexto, tá? Eu não crio interpretação no texto. Eu prego a palavra como ela me autoriza. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. A gente está falando de conhecimento. Ninguém vai chegar a Deus se não tiver o conhecimento dele. Se não tiver o entendimento do que é que ele quer de nós. Por onde chegar a ele. E eu estou trabalhando esse assunto. Vem para cá. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Na sua segunda carta. No capítulo 3. Vamos ler do versículo 14. É muito importante você se dedicar a entender isso aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Versículo 14 ao 17.
Eu vou ler, depois eu vou explicar o que a palavra está nos ensinando, através dessa orientação de Paulo para Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Versículo 14, de 2 Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 15. Desde da tua meninice, tu conheces as sagradas letras. Paulo está falando das escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Paulo está dizendo, desde menino, tu conheces as escrituras. Por onde tu vai ter o conhecimento da salvação? Agora olha o que Paulo diz. Da salvação pela fé que há em Jesus Cristo. As escrituras mostram que essa salvação é pela fé em Jesus. Não é por guardar sábado, não é por estar dentro de igreja, ser batizado dentro de ritual cerimonial de igreja feito pelo homem, não é por tomar ceia, não é por dar dízimo e não é por ser religioso de nenhuma religião. Essa salvação que a Bíblia nos dá o conhecimento dela é pela fé em Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai continuar dizendo a Timóteo. Versículo 16. Timóteo, ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça, na justiça de Deus. Você só pode viver pela palavra. Versículo 17. Para que o homem de Deus que está na palavra, porque de Deus é quem está na palavra, ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você só pode ser perfeito dentro da direção, da instrução, do ensino, da orientação da palavra. Você vai ser perfeito no conhecimento para viver com Deus, para viver a boa obra. Não é a boa obra de caridade, não é a boa obra religiosa, é a boa obra aos olhos de Deus na palavra. Essa boa obra não é para salvar você, é para você que é salvo, tem que andar na boa obra. E não é religião, não é sacrifício, não é obra religiosa, é a palavra. Andar na boa obra, ser perfeito, é estar na palavra, irmão. Então, a questão da vida com Deus é pelo conhecimento, irmão. Não é você se aliar, aderir e ser membro de uma determinada igreja ou religião e dizer, agora eu sou de Deus, eu estou salvo, eu estou indo para o céu. Não, cuidado, viu? Cuidado. Estão lhe enganando. Você precisa ser informado da verdade por onde você vai ter o entendimento para chegar a ele. Não é através de um ambiente, de uma instituição, de um conceito formado de doutrinas pelo homem, para você viver no fardo, no jugo, dentro das obrigações, como se isso fosse a garantia, o caminho, o meio para você chegar a Deus. Não é por esse caminho não, irmãos. É pelo conhecimento, e esse conhecimento da palavra. Esse conhecimento que liberta aqui o entendimento corrompido do homem. Esse conhecimento que Cristo veio trazer. Foi Jesus que veio trazer esse conhecimento. Foi Jesus que veio trazer essa luz que ilumina o nosso entendimento, nossa mente. Foi Jesus que veio para levar o homem o conhecimento, por onde o homem chega a Deus, por onde o homem recebe o perdão, a graça de Deus, por onde o homem encontra a justificação, por onde o homem é aprovado, por onde o homem tem a segurança da promessa de Deus da vida eterna, não indo a juízo nem a condenação. Foi Jesus que trouxe esse conhecimento. Isso é questão de conhecimento, não é questão de vida, de devoção, de prática, de obrigação religiosa. É você conhecer esse caminho, esse meio, que nos concede a graça de Deus e andar por ele crendo. Por isso que Jesus vai dizer, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quando eu dou esse texto, eu faço logo essa observação. Todo aquele que pega esse texto para dizer que esse batismo é de água de igreja, herege, mentiroso, está falsificando a palavra. Esse batismo aí que Jesus fala em Marcos 16:15, não se refere, não está dentro do contexto de nenhum ritual cerimonial religioso pelo homem feito. Porque isso não leva o homem a receber remissão de pecado nem salvação. Salvação é unicamente por Jesus. Logo, esse batismo que Jesus fala
não é o batismo de nenhum sistema religioso. É o batismo com o Espírito Santo que ele batiza aquele que crê e se converte a ele com arrependimento para ser inserido no reino de Deus, selado como propriedade de Deus, tendo a justificação e a vida reconciliada com Deus, na garantia do Espírito Santo que habita naquele que crê em Jesus com arrependimento. Esse batismo aí é esse. Não é batismo de água na igreja. Todo aquele que prega essa mentira, usando esse texto para dizer que aqui Jesus mandou ser batizado dentro de igreja, está falsificando a palavra, colocando e forçando uma interpretação que não está dentro do texto nem o contexto. Amém? Então Jesus vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que é pregar o evangelho? O que é o evangelho? Quantas pessoas estão aí dizendo que creem em Jesus dentro de igreja evangélica, que não conhece o evangelho e não está sendo instruído no evangelho? O evangelho não é uma religião evangélica. O evangelho não é uma vida de usos e costumes, de formalidade dentro da religião evangélica. O evangelho é uma informação que dá a cada um de nós o conhecimento do caminho, do meio por onde chegar a Deus. Vou repetir. O evangelho é uma informação que tem que ser levada para as pessoas. As pessoas têm que ser informadas desse evangelho que mostra ao homem a esperança da sua miséria, a salvação da sua condenação, a reconciliação com Deus diante do conflito que o homem está, o perdão de Deus diante do pecado que condena o homem. O evangelho mostra isso, irmãos. O evangelho é uma informação que lhe dá o conhecimento do caminho, da porta e do meio para chegar a Deus. Você tem que ter esse conhecimento para poder chegar a Deus. É aí que eu estou dizendo, ninguém chega a Deus sem o conhecimento. Não adianta dizer que crê em Jesus, todo mundo diz. Pode perguntar 99% da humanidade. Eles creem em Jesus. Mas não é crer, é se converter, é andar na direção da palavra dele, é renunciar e crer em Jesus como o Senhor da tua vida, crer em Jesus como o caminho que leva a tu a Deus, crer em Jesus como a verdade, crer em Jesus como o único meio da tua vida estar abençoada, perdoada, justificada na promessa de Deus. É crer em Jesus nisso. Mas o que é que o povo diz aí? Não, eu creio em Jesus, mas tem que fazer sacrifício, penitência pelos pecados, tem que cumprir ritual cerimonial para ser salvo, tem que estar dentro de um ambiente servindo, senão não tem a graça de Deus. Como é que você crê em Jesus, hein? Como é que você crê que Jesus é o teu Salvador, se tu está guardando o sábado no entendimento que está sendo formado na tua mente, que se tu não guardar, tu não é salvo? É sério ou não é, irmão? Isso é muito sério que eu estou aqui levando para você. Crer em Jesus é a convenção, é a confiança, é a certeza, é a convicção do que Jesus representa para mim, para a minha grande necessidade com Deus. Crer em Jesus é isso. Crer em Jesus é se entregar a Ele. Chegou, seu Flávio? Aqui. Valeu. Crer em Jesus é isso. É se entregar a Cristo, confiando nele, tendo certeza e convicção que a sua alma, que a sua situação, que a sua vida está livre de toda maldição, de todo juízo, de toda ira, de toda condenação divina sobre a humanidade. Crer em Jesus é saber que Ele é o caminho. Não é buscar meio, não é buscar nenhuma outra coisa como se fosse adicional para que eu seja salvo. Não. O povo está aí acreditando que crê em Jesus, que está vivendo com Deus. Mas se não estiver dentro do sistema religioso, eles são ensinados de que não é de Deus, de que não encontra Deus, de que não estão na presença de Deus. Por quê? Porque a base, o alicerce, o lugar central que eles confiam que estão em Deus, não é Jesus. É as instituições que tem que estar ali cumprindo, vivendo ritual, formalidade, porque se não tiver, eles têm a sensação de que não estão em Deus, estão desviados. Por quê? Porque eles foram ensinados com essa mentira. Jesus é o lugar que todos nós devemos estar confiantes
E não buscar nenhum outro meio, nenhum outro ritual, nem sacrifício, nem cerimonial, nem nenhuma coisa que venha dizer para você ser de Deus, tem que fazer isso, tem que estar ali, tem que guardar isso. Não. Nós temos que conhecer essa verdade e estar nessa verdade, irmãos. Jesus é único, Ele é a única porta, Ele é o único caminho. Jesus é a única porta que nos dá acesso a Deus. Eu não preciso mais de nada para estar na presença de Deus. Jesus é o único caminho por onde eu estou andando para a vida com Deus. Eu não preciso ali, aqui e acolá. Jesus é o único meio da minha vida ser abençoada por Deus. Estar na bênção de Deus. Eu não preciso de ritual de culto de bênção. Jesus é o único meio por onde eu sou mais que vencedor. Eu não preciso fazer nenhum ritual religioso para ter vitória. É em Jesus, por Jesus. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe. Vá buscar o conhecimento para ser liberto e salvo, conhecendo a verdade e por ela estar.